O que faz outras pessoas idolatrarem um mortal, a considerarem uma pessoa um semelhante como Deus? Diego Armando Maradona Franco, nascido em Lanús no dia 30 de outubro de 1960, é tido da história do futebol. Aqui traremos as 5 maiores polêmicas que o Diego Maradona se envolveu. Por que essa figura envolve muito ódio e muito amor por parte de muitos? Qual é a verdade? Qual é a minha opinião? Sendo ele o segundo maior jogador da história mundial, o que a mídia não vai falar hoje sobre ele? Aqui iremos dizer tudo. Então, antes de você ver esse vídeo, curta-o e se inscreva acionando o sininho aqui no meu canal para que você diariamente receba do meu conteúdo. A história do Diego Maradona é bem próxima à dos nossos jogadores brasileiros, que majoritariamente são pessoas que vêm de família pobre, de lugares humildes, que conseguem, através do futebol, uma nova esperança para suas famílias. Com 9 anos, Diego Maradona foi descoberto jogando na rua de casa. Aos 15, já se profissionalizou e teve 21 anos de carreira com muita confusão, muita polêmica. Marcou 346 gols, obteve 12 títulos, dentre eles o campeão mundial pela sua seleção, a seleção argentina. A 5ª maior polêmica do Maradona não é um fato isolado, não é um fato em si. Era como ele suportava as pressões fora do campo. A gente consegue ver 2 fatos que conseguem resumir como que o Maradona lidava quando estava fora dos campos. A gente vê nessa cena aí dele uma foto até muito engraçada, ele jogando ovos em paparazzi. Ele nunca teve um relacionamento muito bom com a imprensa mundial. Ele discordava das opiniões, assim como alguns políticos brasileiros, e tratava isso muito à flor da pele. Ele, nessa cena, a gente consegue perceber que joga ovos em paparazzi que estavam o perseguindo. Ele nunca gostou dessa atenção, de ser muito monitorado quando estava fora dos jogos. Nessa outra cena, que nós iremos ser honestos aqui, as câmeras não pegaram, mas esse suposto fã, que para mim não é fã, uma vez que fã tem que respeitar, não desrespeitar a pessoa que admira, esse rapaz pegou o boné do Maradona. O Maradona sempre gostou muito de usar bonés. E o Maradona ficou muito irritado e o cara de pau que pegou o boné do Maradona ainda voltou para discutir com o Maradona, achando que o Maradona não tinha que reclamar. E, de fato, nossos bens devem ser respeitados. Se ele gosta do Maradona, beleza, mas ele não tem que pegar bem algum do Maradona. E, ao voltar para discutir com o Maradona, ao jeito aí Zidane, dá uma cabeçada nele, e isso ganhou uma grande repercussão, e o cara foi considerado vítima pela imprensa internacional. Já em 1994, quando o Brasil foi tetracampeão com a seleção do Bebeto, essa Copa do Mundo gerou muitas discussões. Foi ali que praticamente acabou a carreira do Diego Maradona, após ele ter sido ali alvo de inúmeros inquéritos, investigações pelo poder público, já tinha sido afastado pela FIFA, ele voltou para se recompensar com a Argentina. Contudo, ele foi considerado uma pessoa inapropriada para continuar na Copa do Mundo, porque, teoricamente, ele tinha se dopado. Após a sua suspensão e expulsão da Copa do Mundo de 1994, a Argentina não conseguiu prosseguir nos jogos, vindo a perder, e o Maradona sofreu muitas críticas, sendo considerado o grande vilão da Copa do Mundo de 1994, porque supostamente se dopou. Essa história gerou muitos descontentamentos e polêmicas, porque a Argentina não aceitou a expulsão do Maradona da Copa do Mundo. Tanto é que argumentou que a CIA americana foi utilizada para usar um padre, e o padre dá uma substância ilegal de forma inconsciente para o Maradona e ele ser acusado de doping. Na época, Maradona chegou a jurar pela vida das próprias filhas que não tinham utilizado nenhum remédio, nenhuma substância ilegal.
contudo, nada foi utilizado com êxito em sua defesa. Os anos anteriores também não foram bem tranquilos para o Maradona. Em 1991, ele foi suspenso do futebol pela FIFA pelo uso abusivo de cocaína e preso na Argentina por tráfico de drogas, porque a polícia não considerou ele como usuário, uma vez que a quantidade era bem considerável. A história da prisão dele é até mesmo inovadora. A polícia argentina utilizou a chamada loira sedutora de 25 anos, que na verdade não era fã do Maradona, era uma investigadora da polícia argentina. Ela ficou algumas horas fazendo carícias, travessuras, assim a imprensa disse, para obter a materialidade contra o Maradona. Após obter toda a materialidade, a polícia utilizou 6 policiais para invadir a residência do Maradona e o prender em flagrante delito na frente de todos. Maradona ficou muito revoltado com a situação, porque isso gerou um forte abalo em sua carreira, mas o certo é o certo, errado é o errado. Ele ficou um dia preso, pagou a fiança e nunca mais voltou para aquele lugar por causa desse caso. Ele, após isso, foi muito questionado pela mídia, porque acabara de ter sido suspenso pela FIFA, preso pela polícia, e a carreira dele depois daí começou a cair muito. O uso abusivo de drogas atrapalhou muito o seu desenvolvimento. O final de sua carreira também foi bem confuso. Desde 1991, havia uma grande especulação se ele encerraria ou não a carreira de jogador de futebol. Contudo, foi se levando, foi se empurrando até 1997, quando, digamos que do nada, quando na verdade havia uma previsibilidade que ele encerraria o campeonato, ele encerrou ali a carreira de jogador de futebol, após jogar contra o maior rival do seu time de coração, River Plate. Ele, dizendo ser vítima de notícias mentirosas, havia sido acusado mais uma vez pela mídia de ter caído em um doping. Ele alegando que não usava nenhuma substância ilegal, mesmo anos posteriores confessado que usava sim cocaína e outras substâncias. Ele encerrou porque disse que não havia mais estabilidade emocional e paciência para lidar com as supostas matérias mentirosas que o acusavam de um jogador desleal que usava substâncias ilegais. A maior polêmica que envolve o nome de Maradona, com certeza é algo inquestionável, é a chamada mão de Deus, gol do século. Foi quando Maradona, utilizando uma prática antidesportiva, utilizou a mão para fazer um gol contra a Inglaterra. A contextualização do fato torna-o ainda mais interessante, mais tenso. A Argentina perder a Guerra das Malvinas para o Reino Unido, tendo inúmeras perdas, centenas de perdas. O jogo foi envolvido de muita tensão e muito questionamento se a Argentina iria aceitar ou não entrar no combate em campo, uma vez que inúmeros militares argentinos tinham perdido a vida. Contudo, a Argentina entrou e quando o placar estava 0-0, num lance tido como muitos um dos mais importantes da história mundial do futebol, o argentino Maradona utilizou a mão para fazer um gol e abrir o placar nessa Copa do Mundo que ele levaria a taça. Na época não tinha um VAR, tá vendo? Você que critica o VAR, você que fica o tempo todo falando mal desse instrumento, que também é muito questionável, obviamente não passaria um gol desse, não é possível. Mas a Argentina foi favorecida, esse gol foi chamado o gol do século e também ajudou esse país a levar o Campeonato Mundial de 1986. Maradona sempre envolveu muitas sensações e sentimentos. As mesmas atitudes que levam muitos a amarem o Maradona são as mesmas atitudes que levam outras pessoas a odiarem o Maradona. O que o Gabriel Monteiro, o que eu consigo ver sobre o Maradona, que hoje veio a morrer por causa de uma parada cardiorrespiratória, é o seguinte: como jogador de futebol, foi um gênio.
um grande espetáculo ele conseguiu promover durante anos e anos e anos. Contudo, não foi uma pessoa propriamente exemplar. Um esportista tem que respeitar as regras. Um esportista, ele é um grande influenciador. Ele é um espelho para milhões e milhões de pessoas. E olha só, não é só jovens, são pessoas adultas, pessoas mais velhas que, querendo ou não, se espelham no jogador. Eu acredito que ele poderia ter tido escolhas melhores e assim ter se autoajudado. O maior inimigo do Maradona foi o próprio Maradona. Foi o Maradona que destruiu seu instrumento de trabalho, que era o seu corpo. Foi Maradona que se retirou de diversos campeonatos que ele poderia ter sido o melhor, o maior goleador, o que iria levar ali todas as taças, tudo isso e aquilo, e poderia, inúmeros campeonatos que ele deixou de participar porque ora foi suspenso, ora não estava em condições, ora terminou a carreira de forma precoce diante o que era especulado após muitas discussões. Eu acredito que o Maradona poderia ter sido um jogador muito melhor. Um exemplo nosso brasileiro é o Adriano. O Adriano, um cara sensacional dentro do campo. O cara era considerado imperador. Contudo, alguns vícios, algumas práticas, algumas escolhas, ele não esqueceu de um lado errado. E isso gerou um grande prejuízo. A Argentina teve um grande prejuízo perdendo o Maradona. Os brasileiros tiveram um grande prejuízo perdendo o jogador Adriano. Isso leve para a sua vida. Não deixe que o poder, a fama, o dinheiro, ali o pedestal, eleve os seus bons costumes. A família do Maradona era uma família pobre, contudo rica em bons costumes. Infelizmente, o Maradona não soube absorver todos os ensinamentos da sua mãe. Espero que todos nós saibamos lidar com a derrota, com as tentações, porque uma hora tudo passa e o que fica é o nosso legado. Assim como todos os prazeres, todas as sensações, tudo que o Maradona experimentou, que atrapalhou a vida dele, tudo foi embora. Agora ficou o legado dele e poderia ter tido um legado muito maior. Contudo, foi um grande gênio dentro dos campos. Infelizmente, perdeu a sua vida precocemente aos 60 anos de idade. Que Deus venha consolar todos os argentinos, todos os fãs, todos os amantes do futebol, que com certeza têm uma grande perda do seu ídolo, o Diego Maradona.